Na primeira quarta-feira nós vimos sobre a graça, vimos que somente a graça nos salva. Não vem de obras, não vem de nada que o homem possa fazer, mas apenas a graça do Senhor. Ele é aquele todo-poderoso que age para a nossa salvação. Depois nós aprendemos sobre a fé. Vimos, o justo é salvo pela fé. E aí, com base em Hebreus, nós vimos a importância desta fé. Como a fé é tão maravilhosa e, ao mesmo tempo, tão necessária para nós que somos servos de Deus. E vimos que esta fé, ela não nasce em nós. Ela não é algo que está dentro do nosso coração. É o Senhor Deus que coloca essa fé em nós. Nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Deus então coloca esta fé, e esta fé se torna tão importante, porque mediante a fé somos alcançados, somos salvos pela redenção de Cristo. Então, somente a graça e somente a fé. Agora nós vamos aprender sobre somente as Escrituras. E por que, crianças, que os nossos pais reformadores no passado, eles afirmaram categoricamente, afirmaram com muita certeza, somente a Escritura? Ah, crianças, é porque naquela época, as pessoas que se diziam cristãs, se diziam crentes, elas afirmavam que não era só a Escritura que trazia a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela se manifestava de outras formas. Eles diziam que a vontade de Deus se manifestava na tradição da igreja. Deus se revelava a algumas pessoas da igreja e essas pessoas então traziam a vontade de Deus, a revelação de Deus. Eles também diziam que o líder maior da igreja, que naquela época era o Papa, diziam que ele, quando estava sentado no trono, ele recebia revelações de Deus. O que ele falava era a própria voz de Deus com autoridade. A Igreja Católica continua pensando assim, mas nós que somos reformados, nós que somos protestantes, nós que somos crentes, nós não cremos dessa forma. Nós cremos que somente a Escritura traz a revelação do Senhor. É claro que no passado, quando a Escritura Sagrada estava sendo escrita, quando os servos de Deus, eles, guiados pelo Espírito de Cristo, escreviam as Escrituras Sagradas, claro que aí eles recebiam as revelações de Deus, porque essas revelações deveriam ser registradas, escritas, para que nós soubéssemos. Mas depois que Cristo veio, ainda se passou um tempo e toda a revelação do Senhor foi trazida para nós. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, as Escrituras Sagradas, de Gênesis a Apocalipse, temos ali a revelação do Senhor. E é por isso que Paulo, quando ele escreve a Timóteo, a sua segunda carta a Timóteo, crianças, no capítulo 3, no verso 16, ele diz assim, aliás, eu vou ler a partir do verso 14, a 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14, 15, 16 e 17. 2 Timóteo 3, a partir do verso 14 até o verso 17, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, Paulo está escrevendo ali para Timóteo. Timóteo era um jovem pastor, estava começando o seu ministério pastoral. E aí Paulo lembra que ele deveria permanecer firme naquilo que ele aprendeu
nas sagradas letras, desde a infância. Veja que Paulo está dizendo que ele deveria permanecer firme em quê? Nas sagradas letras, nas escrituras sagradas. Paulo não diz para Timóteo buscar revelações, profecias particulares, sonhos, visões. Não, ele diz assim, permanece. Olha só como ele diz. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, permaneça na Escritura Sagrada, permaneça na Bíblia, permaneça naquilo que Deus revelou a nós, que está escrito. E aí Paulo vai dizer por quê. Por que Timóteo deveria permanecer na Escritura Sagrada? Porque Paulo diz assim no verso 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja que coisa linda e maravilhosa, crianças, Paulo está dizendo aqui. Paulo está enfatizando que a Escritura Sagrada, toda ela é inspirada por Deus. Por isso, ela é útil. Por que que a Escritura Sagrada é útil? Porque é palavra de Deus. É palavra do Senhor. Por isso ela é poderosa. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. E ele diz então, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Ou seja, ela é capaz, ela tem força suficiente para o ensino, ou seja, tudo que eu devo aprender, para a repreensão, quando eu peco e devo ser repreendido por causa do meu pecado, para a correção, às vezes a disciplina, ela vem como manifestação daquilo que está nas Sagradas Escrituras, para a educação, ou seja, eu cada vez mais aprender de Deus na justiça. Então, crianças, está tudo na Escritura Sagrada. Tudo que Deus desejou revelar está aqui. É por isso que é muito estranho quando algumas pessoas dizem assim, não, mas Deus também se revela às pessoas diretamente. Como assim? Ora, se nós já temos a Escritura Sagrada completa, se ela já é útil, eu não preciso, crianças, para o ensino, ter revelação direta de Deus por sonhos ou profecias particulares. Eu não preciso, para minha repreensão, que um irmão tenha uma revelação direta de Deus para me trazer uma repreensão, ou uma correção, ou uma educação na justiça. A palavra de Deus, ela já está revelada. Não existe outra maneira, crianças. Preste bem atenção. Não existe outra maneira de Deus falar com as pessoas, a não ser pela Escritura Sagrada. Porque se nós vamos acreditar que Deus, de alguma maneira, fala às pessoas, além da palavra de Deus, das Escrituras, vai falar por meio de pessoas, então essa fala tem a autoridade do Senhor. E o que ela fala tem a mesma autoridade da Bíblia. Isso não pode acontecer. Os nossos pais no passado, os reformadores, eles romperam exatamente com a Igreja Católica por causa disso. Porque a Igreja Católica acreditava, como ainda acredita, que Deus pode sim se revelar de outras maneiras, além da Escritura Sagrada. Nós não. Nós afirmamos somente a Escritura. Não há tradição, não há ninguém com autoridade para receber revelações, não há ninguém que tenha autoridade para receber sonho, não há ninguém com autoridade para ter visão. Não existe isso. Isso já acabou.
Isto, sonho, visão, profecias, aconteceram para que a Escritura fosse escrita. Claro, né, crianças? Como é que, por exemplo, Davi poderia escrever o Salmo 23, que é inspirado pelo Senhor, se o Senhor Deus não enviasse o seu Espírito, que é o Espírito de Cristo, para fazer com que ele tivesse ali a revelação da Escritura Sagrada. Então, crianças, não acreditem em nada que esteja fora da palavra de Deus. Alguém chegar para você e falar assim: olha, meu filho, eu tive uma revelação do Senhor. Diga com toda educação, com toda tranquilidade, diga assim: olha, não diga nada. Toda revelação que eu preciso está na Escritura Sagrada. Quando nós lemos as Escrituras, Deus está falando conosco. E Deus não fala hoje em dia, Deus não fala mais fora da Escritura Sagrada. Sabe por quê? Porque senão isso vai gerar uma confusão muito grande. Já pensou? Eu leio uma coisa na Escritura, aí chega um irmão: não, mas eu tive uma revelação, e essa revelação é meio torta, é meio contrária às Escrituras Sagradas. Não, mas você tem que cumprir, porque Deus me revelou. Não, Deus não revela mais nada a ninguém, a não ser pela palavra de Deus. E crianças, não há necessidade de novas revelações. Sabe por quê? Porque tudo que Deus desejou revelar a nós já está, tudo, na Escritura Sagrada. Por isso, Paulo diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O verso 17 diz assim: como é que uma pessoa se torna de Deus? Como é que um homem de Deus pode se tornar ou buscar a perfeição? E o que é essa perfeição? É a busca pela santificação, pela piedade, crianças, por uma vida pura diante de Deus. Como é que nós vamos estar perfeitamente preparados para fazer tudo aquilo que agrada ao Senhor, que são as boas obras? Somente quando nós entendemos que a Escritura Sagrada, ela nos revelou essa vontade de Deus. Não existem pessoas hoje mais especiais do que outras, para que receba revelações e que com essas revelações particulares venha ensinar outros irmãos. Não existe. Deus fala somente pela Escritura. Como diziam, melhor dizendo, os nossos pais no passado, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, glória somente a Deus, somente as Escrituras. Por isso, eu encerro dizendo: é muito importante que tenhamos no coração, crianças, o desejo de aprender mais e mais da Escritura Sagrada, daquilo que Deus nos revelou. Então, o que nós aprendemos hoje? Algo muito importante. Deus hoje só fala, prestem bem atenção, crianças, e guardem isso no coração de vocês. Hoje, Deus só fala por meio da Escritura Sagrada. Sabe por quê? Porque Deus, escolheu fazer assim. Ele decidiu fazer assim. Se ele quiser, ele pode falar com pessoas diretamente, mas ele decidiu falar apenas pela Escritura Sagrada. Por isso ela é útil para tudo que nós precisamos na vida. Não necessitamos mais de revelações, seja do Papa lá em Roma, seja da tradição da Igreja Católica, seja por alguns que dizem ser pessoas que recebem revelações diretas. Nada disso.
nós só temos a Escritura Sagrada como a única regra infalível de fé, que eu creio, e de prática, as boas obras, tudo aquilo que agrada ao Senhor. Muito importante também, crianças, ressaltar que a Escritura Sagrada, elas falam de Cristo. Falam de Cristo, a sua pessoa e a sua redenção. Desde o Gênesis, desde a criação, a palavra de Deus, ela está falando de Cristo. Porque Cristo é a palavra de Deus, é a revelação.